Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade individual e coletiva de todos os brasileiros. Entre esses direitos, pode-se destacar aquele em que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Diga-se também que os direitos e garantias expressos na Constituição da República Federativa do Brasil não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com a advogada doutora Lúcia Regina Tucci, especialista em direito público, licitações de informática para empresas nacionais e estrangeiras, direito empresarial, englobando direito digital e eletrônico, onde é pioneira, além de atuação marcante no direito imobiliário brasileiro. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com a advogada doutora Lúcia Regina Tucci. Telespectador, você que está aí sentadinho e que esperou durante algum tempo para o início desse programa, ficará deslumbrado com o nosso tema. Hoje o nosso tema é profundamente interessante. E nós temos aqui uma especialista na matéria. E você percebeu através do editorial que é verdade. Eu quero apresentar a você, telespectador, esta jovem advogada, esta promessa de advogada que nós temos no nosso país. E é excelente, uma moça culta, uma moça inteligente, uma moça que estuda aquilo que, afinal de contas, deve passar para você, telespectador. Querida doutora Lúcia Regina Tucci, como vai? Muito bem, e o senhor, como vai? Tudo bem, felizmente. Você viu que você encanta aqui o nosso programa, não é, doutora? Nós estamos aqui bastante lisonjeados, não é? E honrados com a sua presença, viu? Eu é que agradeço o convite, excelência. Então, eu que agradeço. Já que você fez esse gesto, eu também faço. Namastê. Namastê. Deus que há em mim, saúde o Deus que há em Vossa Excelência. Ótimo, muito bem. Já começamos bem. E o telespectador está percebendo que está tudo ótimo aqui. Então, conte um pouquinho da sua vida, doutora Lúcia, por gentileza. A minha vida profissional começou com um estágio maravilhoso numa empresa que se chamava Maná. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com excelentes nomes do direito e é ali que eu aprendi a união do direito empresarial com a administração, né? E o meu chefe, à época, era muito exigente, então ele usava os conceitos e princípios do direito com os conceitos e princípios da administração. E ali eu tive a oportunidade de aprender muito, né? São mestres que eu nunca esqueço, né? São excelentes profissionais. E na época ele falava muito minha primeira aula foi a diferença entre eficiência e eficácia, e o que isso fazia, qual a importância disso no direito e no meu dia a dia. Eficiência e eficácia, Exato. Gostei. Explique para o telespectador o que é eficiência e o que é eficácia. Segundo a teoria da administração, eficácia é você executar exatamente aquilo que foi pedido. E eficiência é você ir além daquilo que foi pedido, né? Então, naquele meu primeiro dia, aos meus parcos 18 anos ali, ele falou longamente sobre isso, né? E o que isso faria grande diferença no direito.
que nem sempre nós, como consultores do direito, temos que ouvir exatamente só o que está ali na letra da lei, ou na nomenclatura jurídica, ou naquilo que nos era solicitado. Mas que nós tivéssemos que prestar muita atenção em todos os clientes internos ali da empresa, desde o presidente até o porteiro, o que é que eles estavam pedindo de nós, porque todos eles ali eram nossos clientes internos e externos. Isso era um conceito para a década de 80 extremamente inovador, né? É bastante inovador, é claro. Então, assim começou a minha carreira jurídica. E depois, e ali eu desenvolvi muito a parte do direito tributário, porque naquela época ninguém gostava disso. Não era uma coisa moderna e bonita como todo mundo diz hoje, né? O preventivo tributário não era tão explorado, não. O professor Ives Gandra, como grande mestre, já existia, mas não existia ele era um diferencial naquela época, né? Mas hoje... Hoje ele é consagradíssimo, né? Consagradíssimo. Ives Gandra Martins. Claro, o professor Ives. Homenagem ao professor Ives Gandra Martins nesse programa. Tive a grande honra de ter a minha primeira especialização em direito tributário com o professor Ives, né? Fui aluna dele, então é um mestre eterno, né? E ali desenvolvi várias atividades em direito tributário. E depois, por ter o direito tributário está extremamente ligado ao direito público, né? No processo administrativo, claro. Processo legal administrativo, que também não era uma coisa muito valorizada lá na década de 80. E com isso, na segunda etapa da minha vida profissional, um dia eu estava parada numa consultoria e de repente entra ali uma pessoa desesperada que tinha um processo administrativo para defender e não sabia o que fazer. E eu estava assim, sentada na mesa, ao lado de um profissional executivo na época, não da área do direito. E a pessoa entra desesperada dizendo que tinha um recurso para fazer, mas que eram 4 da tarde e tinha 2 horas para o protocolo e não sabia o que fazer. E a data do recurso era naquele dia. Coisas de advogado, né, Excelência? Terminava, o prazo terminava. O prazo terminava às 18 horas, porque tratava-se de uma entidade pública, cujo horário de funcionamento daquela entidade era às 18 horas. Veja, como o telespectador deve estar se perguntando, mas o que é essa parte administrativa, esse recurso administrativo? Porque quando se fala em recurso, todos imaginam que é um recurso de apelação ao Poder Judiciário nos Exato. Tribunais locais, ou seja, dos estados. Exato. Então, explique para o telespectador, por gentileza, o que é esse recurso administrativo? Perfeitamente. Recurso administrativo é um processo comum, né? Cujo método está regulado em legislações especiais. No caso, a legislação tributária tem leis especiais para o processo administrativo. Hoje, aqui em São Paulo, o maior exemplo de processo administrativo não judicial, né? É o TIT, né? O Tribunal de Impostos e Taxas, que é um dos tribunais do nosso estado, um excelente tribunal do nosso estado. Excelente mesmo, concordo. Que aperfeiçoa as suas decisões, tomando por base, enfim, olhando para o judiciário em si, né, para que ele não tenha suas decisões reformadas pelo judiciário. Então, voltando, o que é processo administrativo? Processo administrativo é um meio, um método, um processo, pelo qual o advogado se faz defender, né? E se faz defender antes de solicitar essa mesma prestação jurisdicional ao Poder Judiciário. Ou seja, é uma prestação judicial administrativa. Ou seja, eu vou a uma entidade administrativa, no caso a Secretaria da Fazenda, através do seu Tribunal de Impostos e Taxas, e ali eu solicito que os juízes ali nomeados pela Secretaria de Fazenda julguem o meu pedido de forma administrativa. Isso tomando como exemplo o Tribunal de Impostos e Taxas, que é um dos melhores exemplos que a gente tem aqui em São Paulo. E no caso que eu estava dando o exemplo ali, era uma licitação. Uhum. Né? Era uma licitação que não era no estado de São Paulo, naquela época. Ela era num outro estado da federação, e tratava-se de uma compra da Secretaria de Informática, né? À época, onde a empresa tinha sido desclassificada por falha na documentação. Secretaria de Informática. Secretaria de Informática Regional de um estado. Uhum. Confesso que eu não me lembro exatamente qual era o estado na época. Não importa o fato. E aquela secretaria tinha adquirido produtos eletroeletrônicos
na época, produtos de informática, e a empresa tinha sido desclassificada por falhas na documentação. Coisas comuns, né? Ou seja, falhas na documentação fiscal da empresa, e que uma pessoa interna da empresa tinha, enfim, falhado na atenção em relação àquele documento. Aquele documento, muito bem. E a base de conhecimento do direito tributário torna essa falha muito pequena, né? E, de qualquer forma, tive ali a habilidade de sentar ali numa ainda máquina de escrever e, e redigir, com a ajuda de uma maravilhosa secretária que tinha à época, para que eu pudesse redigir o texto em menos de 1 hora e apresentar a defesa. O bom disso de entrar na área do direito público, infelizmente na área de licitações, que foi o que deu início à minha carreira, eu tive sucesso, meu pedido administrativo foi julgado 100% procedente, o que foi raro, com uma decisão de mérito. Não sei se eu me fiz clara na hora que falei do processo administrativo, mas o que me rendeu ali o desafio de ficar responsável por toda a área de relacionamento com a administração pública daquela empresa. Muito bem. E foi aí que começou a carreira no direito público, com a base do direito tributário, e aí fui me especializar com os grandes mestres do direito público. Você, então, doutora, se entusiasmou com essa vitória, não é? Me entusiasmei e entusiasmei todos que estavam ali quase que enforcados à minha volta, né? Não diga. Que maravilha. Isso é muito bonito. Parabéns, parabéns. Obrigada. Como você percebe, telespectador, a doutora Lúcia Regina Tucci, ela ostenta excessiva experiência. Perceberam? Fala fluentemente. Conversa muito bem a respeito da matéria que defende. Esta é uma profissional do direito. É uma profissional que nós respeitamos muito. Continue. Fale mais alguma coisa da sua vida profissional. Excelência, uma coisa que na carreira jurídica, vou chamar de coisa, mas enfim, como um bem jurídico, vamos dizer assim, que muito me agradou e muito me alegrou e faz com que eu me sinta muito grata, né, por ter tido essa oportunidade e de fazer parte da história do nosso país, foi o fato de eu ter participado de todas as licitações das urnas eletrônicas no Brasil. Então, das urnas eletrônicas. Veja que maravilha, olha só que maravilha que nós vamos ouvir. Urnas eletrônicas é aquela que você, telespectador, por ocasião das eleições, vai lá, não é? E aperta aqueles botãozinhos. É isso, doutora? Perfeito, excelência. Ótimo. Explique ao telespectador, por favor. Eu acredito, e vou aqui dar a minha opinião pessoal, até no conceito de opinião jurídica, se assim eu posso dizer, que nosso país é um orgulho nacional e internacional, e eu posso aqui prestar o meu depoimento vivo, que eu participei disso desde a primeira licitação, desde o primeiro anteprojeto idealizado pelo nosso maravilhoso Poder Judiciário, né? Obrigado. No sentido de tornar, de fazer valer exatamente o preâmbulo da nossa Constituição Federal, né? Celeridade, transparência, né? E naquela oportunidade era fazer uma união entre áreas que não tinham tanta comunicação. Isso eu estou falando, se eu estiver sendo extremamente saudosista, mas estou falando de antes de 1994, né? Nós estamos falando de uma época de transição política, ou seja, nós tínhamos ali 92, nós tivemos todas as mudanças políticas com a abertura do mercado internacional, né? Com aquela mudança política. Depois nós tivemos uma grande mudança da Lei 866, que foi em 93. Então nós tivemos a abertura do mercado internacional, onde o nosso país não tinha essa abertura de importação, passou a ter abertura de importação. Depois disso nós tivemos a publicação da Lei 866, que eu tive o privilégio de acompanhar desde o seu nascimento, da mudança do Decreto 200 para a Lei 866. E ali, nesse nascedouro maravilhoso, nasceu essa proposta do Poder Judiciário de adquirir urnas eletrônicas. E o que ele fez? Ele propôs aos empresários o quê?
que eles apresentassem soluções jurídicas através do procedimento de compra, que é a Lei 866, que já era uma inovação, ou seja, solicitar que os partícipes, os empresários, trouxessem uma solução jurídica de acordo com todo o preâmbulo daquele edital, que foi formatado pelo nosso ITA, né, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. E ali o Poder Judiciário nomeou, que a gente sempre chamou carinhosamente de equipe de ninjas, né? Ninjas. Os ninjas que traziam ali quais eram as bases da tecnologia para que os empresários pudessem propor, claro, através do processo seletivo regular da nossa Lei 866. E tivemos o privilégio de ter como presidente da comissão de licitação o nosso notório professor Gessé Torres Pereira Júnior. Sim. Que, enfim, tem até uma obra sobre isso. E essa oportunidade, Excelência, foi de ter o depoimento vivo de que o nosso país fez uma ação inovadora, que se repete por todos os anos aqui. E ali nós tivemos a participação da OAB, de todos os entes da administração pública, e os recursos, até por curiosidade, eram feitos oralmente, né? Ou seja, era dada a palavra ao representante legal e o processo administrativo se desenvolvia oralmente e depois era reduzido a termo, e com a felicidade de ter ali na nossa frente o juiz à época, né, de primeira instância, que logo foi conduzido à segunda instância, o professor Gessé, a quem eu quero homenagear, que eu acredito que seja uma das grandes ícones do direito na parte da lei de informática, ou seja, lá em 1994, quando não se falava de direito eletrônico nem de direito digital, o mundo do Poder Judiciário, como o complexo judiciário como um todo, já bebia desse conhecimento e já se desenvolvia ali todas as técnicas jurídicas com o ordenamento jurídico posto, sem nenhuma novidade em termos de ordenamento jurídico, com a própria lei. E ali foi possível ver, assim, com muito orgulho ao meu país. Eu acredito que nós sejamos precursores nisso. Muito bem. Aqui nós estamos tendo uma aula também de nacionalidade. Cidadania nem falo, porque está bem caracterizado. Mas aqui é a nacionalidade. Perceberam que a doutora colocou a mão no coração? Isto é significativo. Chama-se amor à nação. Amor ao seu país. Parabéns, doutora. E, professor Gessé, olha aí, a homenagem que a sua aluna acabou de fazer. Eu vou chamar um intervalo, minha querida doutora Lúcia. Eu estou encantado com você, viu? Obrigada. E tenho certeza que o telespectador também. Eu vou chamar um intervalo e nós retornaremos e vamos continuar, que eu gostaria que você falasse mais especificadamente da urna eletrônica. Tudo bem? Não, claro. Você aguarde, que daqui a pouquinho nós retornamos. Até já. Entendo que na vida devemos prestigiar a liberdade da palavra, da escrita e da consciência. Por isto, sempre prestigiamos o grande poeta brasileiro, Paulo Bonfim. Cada árvore na floresta é uma resposta. Hoje, porém, não mais falamos dialetos verdes. Um cansaço mineral cristalizou perguntas. Ao retornarmos, eu vou perguntar à doutora Lúcia, que eu tenho certeza que é a sua pergunta também. Doutora Lúcia, há confiabilidade na urna eletrônica? Diga ao telespectador. Eu acredito, confio e dou a minha opinião jurídica, que a palavra jurídica ela é muito forte, a minha opinião como cidadã, né, como patriota, que a urna eletrônica é confiável. O que normalmente as pessoas falam sobre não confiança, Excelência, é
peço licença aqui para dar a minha visão como pessoa, como empresária, como cidadã, são as escolhas que o ser humano faz. Claro. Porque o desenvolvimento dessa técnica, essa técnica jurídica que envolve a alta tecnologia, ela precisa de homens. São os homens que executam, né? Agora, como ela foi desenvolvida, idealizada pelo nosso tribunal e toda a nomenclatura jurídica da licitação em si, porque ela é extremamente segura, né? Faz com que, pelo que eu vivi naquele dia a dia, eu possa dizer que ela é confiável. O que pode gerar dúvida para a população ou para o mundo técnico é algo que está dentro dele. São as escolhas que ele faz ou as escolhas que são feitas pelas pessoas que operam toda essa Posso agregar Sim, um termo? Excelência, claro. Talvez interesses. Interesses, talvez interesse. Interesse de criar dúvida, interesse de não ter orgulho nacional daquilo que nós criamos, Muito que bem. foi criado 100%. Podemos dizer que é algo 100% nacional, né? É 100% brasileiro, idealizado no seio dos nossos tribunais, né? Então, nós não podemos deixar de valorizar os profissionais dos tribunais que trabalharam nisso, internos e externos, os profissionais do ITA, e eu digo para Vossa Excelência, eu tive o privilégio de estar lá e poder assistir. Parabéns. Né? Mas eu participei, inclusive, da parte técnica, ou seja, de assistir o que Vossa Excelência falaria de um laboratório técnico para oferir a capacidade da empresa aberto ao público para quem quiser ver. Então, é muito fácil dizer que ela não é confiável quando não se conhece. Então, são interesses e escolhas, e os operadores do direito que participam dela sabem muito bem o que ela é capaz de fazer. E a gente não pode tirar o mérito do nosso país de ser, se não o único, de ter isso organizadamente. Né? Eu, como profissional do direito também, eu devo acrescer a essa sua fala, que acredito na sua, não só na sua palavra, como também acredito na confiabilidade da urna eletrônica. Porque eles trabalharam intensamente para dar a você, telespectador, esta confiabilidade. Então, eu acho que eu parabenizo você, doutora Lúcia, que participa desse contexto, viu? Agora, eu vou passar por uma outra fase da nossa agradabilíssima conversa. Tá bom? Certo. Me diga uma coisa, você é especialista também em direito empresarial, direito digital, não é? Direito eletrônico e digital. Então, eu gostaria que você me respondesse como o direito eletrônico, não é, e digital se integra ao direito empresarial. Essa é uma longa história de presente, passado e futuro. Pode resumir. Vou tentar resumir. Vou resumir. De novo, não posso deixar de parabenizar os tribunais. Por quê? O direito eletrônico digital são nomenclaturas quase que sinônimas, mas uma é gênero da outra, né? Como eu disse, tivemos a oportunidade de conhecer ela nascer como quando nasceu a abertura do mercado, claro. Certo? Então, ela vem dali. Meu pioneirismo vem de todas essas histórias. Claro. E o direito eletrônico, ou digital, como dizem, e o direito empresarial, eu diria que um não vive mais sem o outro. Essa é uma nova realidade. Da mesma forma como o mundo mudou, eu acredito que esteja assistindo novamente o direito se auto-inovar, que ele é dinâmico, portanto, ele tem a facilidade de receber a inovação. E com o sistema do Projude, ou seja, com toda a informatização do Poder Judiciário como um todo, em todos os estados da federação, seja no Poder Judiciário estadual ou federal, nós estamos assistindo à mudança das relações jurídicas e jurídico-eletrônicas, ou seja, você já tem peticionamento eletrônico, você já tem recebimento de protocolização eletrônica, já existe um procedimento nos tribunais de recebimento de algumas petições que são eminentemente eletrônicas. Então, não acredito, como tem pessoas falando, que nós vamos mudar o ordenamento jurídico ou tem que fazer adaptações a ele. Isso não é da minha visão. Eu acredito que tudo que eu tenho no meu ordenamento jurídico seja possível e capaz de proteger o cidadão e que os operadores do direito sejam capazes de fazê-lo, independente de uma nova lei, embora não seja contra a nova legislação. Ao contrário, eu só digo que eu não preciso dela para viver.
né? Então não há necessidade de uma nova legislação para se chegar ao judiciário e postular um direito no tocante à esfera de eletrônica. Não, para pedir o socorro jurisdicional, como a gente diz, para chegar para Vossa Excelência de, por favor, me ajude, proteja esse direito deste cidadão assim, não, eu acredito que nós não precisamos disso. Nem na esfera das polícias federais, estaduais, e nem na parte do judiciário. Nós precisamos de aperfeiçoamento, podemos melhorar, podemos mudar o estado de impunibilidade e melhorar as falhas que foram evoluindo como a água, né? Ela evoluiu, então claro. Podemos aperfeiçoar. Sim, aperfeiçoamento nós precisamos. Nós não precisamos dele para pedir a prestação jurisdicional. Porque o nosso ordenamento jurídico basta. Basta. A nossa Constituição Federal, nosso ordenamento jurídico, basta porque os direitos e garantias fundamentais estão ali e basta ao operador do direito saber se socorrer delas. Eu gostei muito que você falou sobre isso, doutora Lúcia, pelo seguinte, porque eu também concordo com você. Eu acho que não há necessidade de uma lei específica para que você, naturalmente, consiga chegar ao judiciário e proclamar ofensa a um direito. Eu acho que nós temos aqui no nosso ordenamento jurídico, sim, a resposta. Muito obrigado, porque o telespectador necessita saber disso. Precisa de uma lei. Não, está tudo aqui, que é o ordenamento jurídico pátrio. Nós estamos com ele e ele nos dá as respostas. É isso, doutora? Exatamente. Eu faço parte da Comissão de Crimes de Alta Tecnologia, sou membro da Ordem. Sim, você faz parte de uma comissão, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso, da Ordem dos Advogados do Brasil. Parabéns, hein? Você tem aqui uma excelente profissional, hein? O Durso ele só se interessa por pessoas que, afinal de contas, querem trabalhar na Ordem dos Advogados do Brasil voluntariamente, não é? Pessoas como você, viu, doutora Lúcia? Inteligente, culta e, naturalmente, buscando o direito, movimentando-se nesse patamar. Parabéns. Parabéns, Durso. Aqui eu também tenho que fazer meu agradecimento ao nosso presidente, né, o presidente da nossa comissão, que é o professor Coriolano, Aurélio Camargo. Sim. E ele é o meu presidente dessa comissão, né? E com ele eu tenho um desafio de disseminar o conhecimento jurídico nessas várias nomenclaturas da União do Direito Eletrônico, Digital, Alta Tecnologia. Então vamos homenagear também o doutor Coriolano. Tá? Claro, eu agradeço, obrigada. Muito bem. E através dessa comissão nós promovemos muitas atividades em relação ao tão desejado marco civil e essa mudança da lei. Mas eu tenho que aqui consagrar a minha opinião jurídica, que eu acredito que o nosso ordenamento realmente tem essa proteção. Embora, como eu disse, não estou dizendo não ao pedido do Marco Civil, não estou dizendo não a esses pedidos de mudança que tantas pessoas ilustres no direito estão fazendo, mas eu acredito que se não fosse o ordenamento jurídico posto, nós não teríamos decisões do STJ, claro. Não teríamos decisões dos tribunais, claro. Protegendo as pessoas, né? Claro. E isso mostra que o ordenamento jurídico posto tem como proteger. É eficaz. E eu acredito que ele seja eficiente e eficaz. Claro que talvez o telespectador ou aquele que deseja o Marco Civil esteja falando, ele está falando de inovação, de renovação. Né? A gente não está dizendo não a isso. Não. A gente só não está dizendo que eu preciso da inovação para viver. Eu não vou esperar a renovação para poder buscar um direito que atende ao jurisdicionado. É óbvio. Mesmo, é isso. Muito bem, eu fico bastante agradecido a você por essa informação. Agora vamos para frente. Pois não. Então, diante do autoconhecimento que a doutora possui no tocante ao direito imobiliário, me parece relevante fazer uma pergunta. Quais os cuidados que as pessoas devem ter na hora de decidirem, de conquistar um imóvel, não é? E de também se proteger nessa matéria? Por favor. Excelência, essas dicas são, na minha visão, chaves de ouro para quem deseja comprar o seu primeiro imóvel, segundo, terceiro, enfim, não importa qual seja, mas principalmente para aqueles que estão pela primeira vez buscando a tão sonhada casa própria. As primeiras 3 dicas são um pouco fora do direito.
pesquise essencialmente o nome da construtora, pesquise quantos empreendimentos imobiliários essa construtora e a incorporadora fez. A nossa maravilhosa internet tem muitos desses dados e a maioria dessas empresas publicam todos os seus empreendimentos. Essa é uma grande dica, um grande conjunto de dicas. Pesquisa. Pesquisa, em primeiro lugar. Pesquisa de conhecimento de quem é essa construtora. Segundo lugar, na parte jurídica, não existe nenhum empreendimento imobiliário que esteja colocado à venda que não tenha que ter seu registro. Então, no momento que você recebe o folder, o material, ou vai visitar um plantão de vendas, procure ter em suas mãos todas as publicações a respeito daquela oferta. Né? Todo panfleto, material, informação, tudo que o corretor que ele recebe informa, que esteja tudo documentado, escrito. Não acredite em falsas promessas verbais. Né? Para cair fora da simulação, talvez? Cair fora da expectativa, da simulação, sim, e também da expectativa de algo que está na mente dele. Perfeito. E que não se encontra exatamente Perfeito. Com aquilo que ele oferece e que não está no papel da promoção. Muito bem. Né? Então, a pesquisa é importante, a informação sobre o empreendimento em papel, a informação escrita e não falada do corretor, jamais aceite uma informação falada, e sim uma informação escrita. Perfeito. E se você fechar a proposta de venda no plantão, o documento da proposta e o contrato, né, é um documento jurídico. Né? Então, é um documento jurídico tanto do contrato de corretagem, de quem vende, que é um corretor, através de uma corretora, nos plantões de vendas, como o contrato de compra e venda, onde abre a obrigatoriedade, inclusive as maiores incorporadoras aqui de renome do nosso país, o contrato é público, é registrado, é escritura, né? Claro. O que já é uma inovação por conta de todo o histórico que a gente tem da Encol e tudo isso mais. Então, o terceiro ponto seria exatamente esse. Você já pesquisa a informação escrita, o contrato, e dê preferência para as incorporadoras que fazem a escritura pública, porque ali você tem o seu documento válido na hora, na saída da sua aquisição. E outra coisa que acontece, é muito comum, e nós temos ali muitos casos assim, se você pagou, pegue cópia do cheque, peça ali, eles têm máquinas copiadoras nesses plantões, peça a cópia, o cheque nunca nominal. Exato, excelência. Nunca dê o cheque em branco. Pode ser hoje em dia algo muito comum, né, esse conselho, mas o senhor pode não acreditar, mas nós temos muitos casos de entrega de valores significativos, às vezes a vida da pessoa, ele pega ali, faz um cheque não nominal, não cruzado. Não cruzado. Né, o título de crédito ali à vista, pode ser pago a qualquer um, né, excelência? Então, essa seria uma quarta grande dica. E a quinta grande dica é a seguinte: muitos dos nossos operadores do direito ou consumidores se assustam com os textos do contrato. Né? A gente não pode esquecer que é um contrato de adesão. Né? Então, nós podemos nos socorrer do judiciário caso algum dia a gente precise de alguma ajuda. Muito bem. Percebeu, caro telespectador? Essas, entre aspas, dicas, né, que a doutora Lúcia nos dá são bastante interessantes, bastante relevantes, e nós temos que seguir essa regra, porque, lamentavelmente, nós nos preocupamos pela beleza do imóvel, às vezes, quando vamos vê-lo, não é? E nos esquecemos da preocupação daquelas letrinhas pequenas do contrato. Então, é isso também, né, doutora? Também aquelas letrinhas pequenas do contrato. Mas essas dicas que ela nos ofertou hoje, elas são bastante importantes, portanto, vamos utilizá-las. Doutora, me diga uma coisa, quais são as suas metas agora para este ano? Por favor, relate ao telespectador. E outra coisa, a senhora, óbvio, doutora, a senhora tem o seu site, o seu e-mail, não é? Tem. Então, por gentileza, antes de falar sobre as suas metas, transmita o seu site, por favor. É www.luciatucci.com.br. Tucci com 2 Cs de casa. 2 Cs, hein? Tucci. E o seu e-mail? É luciatucci@luciatucci.com.br. Bem fácil. Está aí. Nós vamos colocar aí no rodapé da imagem. Ok, tá bom? obrigada. Mas continue. Quais são as suas metas? Esse ano eu tenho um grande desafio, que é disseminar esse conhecimento todo.
né? Eu recebi esse desafio do nosso presidente da comissão para disseminar conhecimento na área de alta tecnologia. E também uma iniciativa do escritório disseminar os conhecimentos na área do direito imobiliário. E também no departamento nosso, que é o de gestão jurídica estratégica, que a gente batizou o direito empresarial de gestão jurídica estratégica. É um batismo que eu fiz porque eu acredito que sem foco, né, ninguém chega a lugar nenhum, mesmo que sejamos simples operadores do direito. Porque eu tenho que saber para onde eu estou indo, quando eu estou indo e por que eu estou indo. Né? Então, esse é um grande desafio e eu aceitei esse desafio também, especialmente o convite do meu presidente da Comissão de Crimes de Alta Tecnologia. Ele também me confiou isso, de fazer esses eventos também na ordem. Olha aí que coisa maravilhosa. A doutora Lúcia, ela nos encantou hoje. Veio simplesinha, não é? Mas através dessa simplicidade, nós pudemos constatar a eloquência do seu eu interior, a eloquência da sua cultura, a eloquência do seu saber. E esse saber você constatou. Eu fico muito grato a você, doutora Lúcia Regina Tucci, que veio até aqui e trouxe os ensinamentos que nós temos condições de passar para o telespectador, o jurisdicionado, enfim, a todo o povo paulista, paulistano e brasileiro. Eu queria que agora você tecesse as suas considerações finais, para nós, lamentavelmente, encerrarmos o programa. Porque a sua figura aqui abrilhantou de uma forma que você nem pode imaginar. Excelência, em primeiro lugar, eu gostaria de imensamente agradecer o convite. E aí eu, de novo, agradeço de uma forma... assim, eu confesso ao senhor que eu não tenho palavras para agradecer o convite, porque... O seu gesto já é muito importante. É a primeira vez que nós podemos falar em público sobre isso, então o que eu posso dizer é que o escritório, em nome da minha atividade jurídica, o Lúcia Tucci Advogados, na qualidade de membro da Comissão de Crimes de Alta Tecnologia da OAB, eu coloco à disposição de Vossa Excelência tudo o que nós pudermos fazer para contribuir com a disseminação de conhecimento, que o senhor pode contar conosco quando, onde e como for. E eu vou contar sim, que eu faço questão que a doutora retorne ao programa Direito e Justiça em Foco, para nós podermos transmitir todo o seu saber, o seu estudo, não é, para o telespectador. Tá bom, querida? Obrigada. Muito obrigada. Agradeço bastante. Eu também agradeço muito. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.